Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao GeoCast, o podcast onde trazemos a geologia mais perto do nosso cotidiano. Eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar sobre como a geologia influencia diretamente na nossa vida cotidiana, mais especificamente na formação dos combustíveis fósseis. Comigo estão o Igor, a Maria Eduarda e o Ítalo. E para falar mais sobre esse assunto, mais sobre a importância da geologia para explicar a formação dos combustíveis fósseis e a sua influência, a gente tem um convidado especial, que é o professor universitário André Negrão, do Instituto de Geociências da USP. Seja muito bem-vindo, professor. Valeu, obrigado, Bruna. Bom, para a gente começar, você pode explicar exatamente o que são os combustíveis fósseis e como que ocorre a formação deles? Sim. Bom, na verdade, antes de te responder, eu queria agradecer pelo convite. Sempre uma oportunidade boa de a gente estar fazendo divulgação científica, o papel importante que vocês têm nesse sentido, né? Valeu por poder estar divulgando não só a questão em si dos combustíveis fósseis, mas das próprias geociências, né, que são muito pouco conhecidas pela sociedade de um modo geral, né? A biologia, as engenharias, né, são áreas muito bem conhecidas que a gente vê desde o ensino básico, né, na escola. Em contrapartida, a geologia, ela praticamente não se é vista, algo é dito dentro do conteúdo de geografia, mas mesmo assim muito pouco, né? Mas tudo bem. Então, dito isso, vamos lá. Bom, a sua pergunta, eu peço para você me refazer ela novamente, para eu responder de maneira mais precisa. Aqui. O que são os combustíveis fósseis e como eles se formam geologicamente? Perfeito. Bom, respondendo de uma maneira mais simples, os combustíveis fósseis, eles são lipídios, né? São cadeias orgânicas constituídas por querogênios, né? Por matéria orgânica em si, em que tiveram sua origem, na grande maioria dos casos, materiais biológicos de ordem vegetal e algálica, né? Então, a grande maioria dos combustíveis fósseis que a gente utiliza hoje, com exceção do carvão, que tem sua origem em florestas antigas, né? Mas o petróleo, o óleo líquido, né? O gás, por exemplo, né? A maior parte do gás, não todo, mas quase todo o gás, ele teve uma origem em matéria orgânica que foi antes de ser soterrada e passado por processos de pressão e temperatura e modificações químicas e físicas, né? Esse material, então, era em sua origem, em grande maioria, um material algálico, tá? Tanto lacustre, como é o caso do óleo, do petróleo. Óleo a gente fala mais no jargão aqui da geologia, a gente fala menos petróleo, fala mais óleo, né? No próprio mundo do petróleo, trabalhei 6 anos na Petrobras como geólogo, inclusive, a gente fala muito mais óleo do que petróleo, mas nosso petróleo, em grande maioria, ele teve sua origem vinculada à matéria orgânica algálica, né? Continental, que eu queria destacar, né? Em contrapartida, muitos outros petróleos, vamos dizer assim, como os do Mar do Norte, né, que a Europa explota muito, né, ou, por exemplo, aqueles que a Arábia Saudita, que os Emirados Árabes explotam muito, estão vinculados também à matéria orgânica algálica, mas de origem marinha e não continental, lacustre de lagos continentais, né. Isso responde, em parte, a pergunta? Sim. Certo. Bom, boa tarde, professor. A minha pergunta é: quais são os principais problemas relacionados ao uso dos combustíveis fósseis? Bom, para muitos já é uma obviedade, né? É que o grande problema desses combustíveis fósseis
é a geração de gases de efeito estufa provenientes da sua queima, né? Mas não só. Existe uma quantidade de CO2 muito grande relacionada ao próprio processo de extração do CO2, né? Porque existem muitos gases estocados naturalmente, de forma natural, tanto quanto o metano, tanto quanto o GLP, né? Que são gases que vêm junto com o petróleo. O CO2 também é um gás que vem junto com o petróleo, e isso é um problema. A Petrobras, por exemplo, ela solucionou muito bem essa questão, mas não são todas as empresas de petróleo que solucionam bem essa questão do CO2 que vem junto com o petróleo, né? Ou seja, você está tirando um CO2 que estava armazenado, um CO2 que é em volume muito grande, não é pouco. Você está tirando um CO2 que estava armazenado no sistema geológico a 6, 7 quilômetros de profundidade, dentro de rochas, e jogando na atmosfera, tal qual a gente faz com o próprio petróleo, depois que nós queimamos ele, né? Basicamente, o petróleo também é um sequestro de carbono antigo, né? O nosso petróleo tem em torno aí de 120 milhões de anos, né? Foi um sequestro de carbono que ocorreu há 120 milhões de anos, e estamos devolvendo a atmosfera novamente agora, né? Então, é algo absolutamente fora do padrão da natureza, né? E devolver esse CO2 também é algo fora do padrão da natureza, né? Então, e como que a Petrobras resolve isso? Eu acho que, ao mesmo tempo que você me pergunta sobre o problema, eu também devolvo respondendo. Hoje existe uma técnica chamada estocagem geológica de gases. Ela tem a utilidade de nós pegarmos esses gases produzidos tanto na produção, aí eu vou além, tanto na produção desse CO2 associado à produção do petróleo, tá? A retirada do petróleo da rocha, e recolocado, esses gases são recolocados na rocha novamente, são reinjetados novamente dentro da rocha, reservatório. A gente chama essas rochas de reservatório, tá? Essas rochas que têm alguma porosidade, que contém o óleo, a gente retorna com esse gás para dentro dela. Como também existe, hoje, a tentativa de se estocar gases oriundos de queima também, não só daqueles que se produz a partir da extração do petróleo, mas também da queima, principalmente da parte industrial. Dos veículos, dos automotores, não é viável, né? Como que você vai pegar o gás produzido pelo seu carro, né? Expelido pelo escapamento, armazenar aquilo e levar aquilo depois, de alguma maneira, para uma rocha em profundidade. É inviável. Mas, em escala industrial, para indústrias que usam máquinas pesadas, isso já poderia sair de dentro dessas máquinas e ser conduzido por sistemas de dutos para rochas reservatórios, né? Inclusive, no Vale do Paraíba, nós temos aqui as bacias sedimentares de Taubaté, por exemplo, bacia sedimentar de Resende, né? São bacias que têm mais de 1.000 metros de espessura de sedimentos, tem camadas ali embaixo que funcionam como selantes e tem camadas que funcionam como reservatórios porosas, né? Ou seja, tem camadas que são impermeáveis, mais argilosas, e tem camadas mais arenosas que são permeáveis, e ali são sítios que já foram desenvolvidas várias teses, vários estudos, né? Inclusive pela própria Unesp, uma colega minha da Unesp, geóloga, fez um estudo de modelagem para a estocagem geológica de gases na bacia de Taubaté, né? A bacia de Taubaté, para quem eventualmente não conhece, é toda aquela planície que a rodovia Presidente Dutra atravessa, desde Jacareí
até Cruzeiro, quando você vai para o Rio de Janeiro, na Rio-São Paulo, né? Tudo aquilo foi uma bacia sedimentar ativa, hoje está inativa, né? Enfim. Professor, você falou Sim. aí da formação a partir da matéria orgânica algálica. O que seria isso, matéria orgânica algálica? Então, a Na matéria verdade, orgânica algálica seria aquela matéria orgânica vinculada ao resíduo orgânico de algas, literalmente, né? Sedimentos biológicos finos, biomassa. Sedimentos biológicos, preservados pelos fato de que no fundo desses lagos e no fundo desses oceanos, Tem pouca atividade. estamos falando de contextos de baixíssima oxidação, né? São ambientes anóxicos, né? Em que a matéria orgânica não é degradada da forma como é aqui em superfície, né? Aqui em superfície, a matéria orgânica se degrada com uma velocidade muito grande, não há processos de fossilização, né? Não há processos de preservação de tecidos moles, né? Aqui só os tecidos calcificados se preservam, né? O próprio processo de investigação forense, né? Tem que lidar com isso quando crimes muito antigos ocorrem, né? O que sobra? Sobra só o material calcificado biológico, né? Não sobra mais os tecidos moles, né? Mas o oposto não ocorre. Quando a gente está falando de matéria orgânica algálica que um dia pode virar petróleo, mas não só algálica, fitoplânctons ou plânctons, eles vão ter um grau de preservação bem acentuado, porque no fundo dos oceanos e no fundo desses lagos, nós temos uma condição anóxica, né? Fora da zona fótica, são áreas muito escuras, sem oxidação, né? Então, dá tempo de a matéria orgânica se processar ao ponto de se converter em querogênio e petróleo futuramente, né? Os lipídios dessa matéria orgânica serem preservados. Entendi. Obrigado. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque eu, pelo menos, já me lembro de ter ouvido pessoas falarem que o petróleo vem de dinossauro. E eu acho que eu já devo ter escutado isso, pelo menos na escola ou algum lugar. E muita gente acredita nisso ainda, né? Mas, de fato, os grandes animais, eles representam, em termos de biomassa, uma quantidade muito pequena, muito pouco representativa, né? Para a constituição do petróleo. Veja o volume. Vamos pensar na quantidade de óleo que a gente queima. É uma insanidade, é uma loucura o que a gente faz porque agimos em escala de sociedade, porque se a gente parasse para pensar sozinho, a gente não fazia uma loucura como essa, porque nós queimamos diariamente toneladas, milhares, milhões de toneladas de hidrocarboneto, né? Não existe, eu acho que não existiu, é uma brincadeira minha, tá? Eu não tenho o menor número para poder dizer sobre isso, mas eu acho que não existiu dinossauro suficiente, massa de dinossauro suficiente em toda a história do planeta Terra para poder formar o petróleo que a gente queima em um mês no planeta, né? Entende? A gente queima um volume muito gigantesco de petróleo, né? É uma massa, é uma biomassa que foi um dia uma biomassa muito grande, né? Muito grande. Eu posso fazer já que está gravado, eu posso compartilhar a tela aqui e mostrar uma coisa para vocês no Google Maps? Sim, fique à vontade. Tá. Eu vou mostrar para vocês qual foi o ambiente que a Terra vivenciou quando formou as nossas bacias sedimentares brasileiras, a tal bacia de Santos, bacia de Campos,
o tal do pré-sal, né? Vocês estão visualizando aqui o Google Maps? Sim. Sim. Perfeito. As nossas bacias sedimentares, hoje, elas estão soterradas debaixo desses sedimentos. Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Sim. Debaixo desses sedimentos ao longo da nossa costa sudeste do Brasil, né? Para quem eventualmente não estiver vendo essa imagem, para quem só ouviu o podcast futuramente, eu vou traduzir o que está sendo posto aqui. Eu estou mostrando a costa sudeste do Brasil, a área oceânica, né? Onde está posicionada a Bacia de Santos e Campos, à frente do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Mas ao longo de toda a costa brasileira, nós temos bacias sedimentares vinculadas à quebra do Gondwana, que foi um continente que era ligado, que era constituído pela ligação do Brasil e África. Agora estou aqui girando o globinho do Google Earth, indo para a África. Da mesma forma, na costa oeste da África, aqui ó, em Angola, né, no Gabão, também existem bacias sedimentares iguais às nossas. Umas produzem mais, outras produzem menos, tá? Mas isso, elas estão hoje aqui como relíquias, né? O que de fato existiu e produziu a matéria orgânica que virou petróleo da nossa margem atlântica foi um contexto exatamente igual a esse aqui, do leste do continente africano. E aí, mais uma vez, para quem não está nos vendo, quem vai só ouvir esse podcast, procurem depois, no Google, os grandes lagos do leste africano. Tá? Eles aparecem no Animal Planet, no Discovery Channel, toda hora, com foco na biodiversidade, né? Mas esses grandes lagos são o que a gente chama de bacias sedimentares do tipo rift. Rift vem de fissura, rasgo, né? Esses lagos, na verdade, marcam, ó, aqui é o Lago Malawi, tá? Aqui em cima é o lago maior de todos, é o Tanganica, tá? Mais adiante, um grande lago circular, o Lago Vitória, né? É uma área vulcânica também, né? O Kilimanjaro fica nessa região. E esse rift, ele vem evoluindo aqui, ó, ele migra depois para essa região mais árida, da Etiópia, uma região incrivelmente linda, né? E o nosso pré-sal, que chamamos de pré-sal, ele tem uma cara, entendemos que teve uma cara muito parecida com o que temos hoje com esses lagos da Etiópia. Lagos desconectados, uma composição bastante alcalina, com vulcanismo associado, né? E as algas que habitam nesse local aqui, eles são muito verdes por conta da proliferação de algas, inclusive, tá? São lagos muito alcalinos, com muita produção algálica, e são essas algas que vão produzir o futuro petróleo que vai ser extraído nos dias atuais, né? O futuro desses rifts aqui, a gente ainda não sabe se eles vão evoluir até uma separação continental do leste africano. Isso ainda é uma dúvida, não se sabe, não tem como prever, tá? Mas uma parte dele já evoluiu para um oceano e continua abrindo, que é o Mar Vermelho, né? E o Golfo de Aden, tá? Então, essa cena que nós temos aqui, dos lagos, no meio dos lagos do leste africano, são a cena que existia entre o Brasil e a África nos momentos em que esses dois continentes, na verdade era um só na época, estavam se separando, certo? Nessa época havia um megacontinente denominado Gondwana. Esse megacontinente Gondwana tinha esse grande sistema de lagos ao longo dessa fissura, que hoje, essa fissura antiga, é algo mais ou menos paralelo à nossa linha de costa e à linha de costa da África, tá? E lá embaixo desses sedimentos tem uma linha de sedimentos lacustres, né, cheia de matéria orgânica na forma de petróleo. Tá? Então, isso explica um pouco da ambiência tectônica, né, geodinâmica e de paisagem, de configuração do nosso planeta na época. Isso foi em 120 milhões de anos atrás, aproximadamente. E aí, em 100 milhões de anos atrás, o Gondwana definitivamente se abre e o Oceano Atlântico entra. Né? Bom, isso tudo é história. Estou fugindo um pouco do tema aqui agora, dos impactos dos combustíveis fósseis no nosso planeta atual. Sigamos no roteiro, vá. Não tem problema, não, porque fica de curiosidade, também a gente está aprendendo bastante coisa relacionada a isso também. É interessante. A gente tinha enviado um forms para as pessoas fazerem perguntas ou colocarem ali alguma curiosidade, e a gente recebeu uma curiosidade de uma pessoa. Seria interessante confirmar com você. O Igor, eu acho que ele está aí com a curiosidade, né? Você pode ler? Sim, o professor acabou confirmando também, um pouco mais antes. Ele falou assim, essa pessoa, na curiosidade, ela disse que o carvão mineral foi formado a partir de florestas pantanosas primitivas e bem antes dos dinossauros, e foi o que o professor mesmo acabou de dizer. Então tá. Então era isso? Uhum, certo. Verdade. Eu tinha visto... Ai, perdão, preciso de cortar. Nada, não. Só confirmando, verdade. O carvão, diferente do petróleo, ele é oriundo de florestas antigas, né? Não necessariamente antes dos dinossauros, né? Depende do depósito de carvão. Tem depósitos de carvão que são mais novos. A maior parte do carvão do mundo é bastante mais antiga. Vem do período justamente que nós denominamos de carbonífero. Não por acaso. Mas, inclusive, o Brasil tem pouco carvão, nós temos, porque no período do auge da geração de carvão, o Brasil, o que hoje chamamos de Brasil, as massas continentais que constituem o que hoje era o Brasil, estavam em posições muito austrais, ou seja, muito ao sul. Portanto, as florestas não se desenvolviam muito bem, tinham calotas polares, estava muito gelado, né? Então, nesse mesmo período,
o hemisfério norte estava em posições mais equatoriais, as florestas se desenvolviam muito bem. Então, o carbonífero do Brasil tem muito pouco carvão, enquanto o carbonífero dos Estados Unidos, hoje, por exemplo, está lá no norte, está quase no Alasca, né? Tem muito carvão, né? Ao mesmo tempo que o que está lá no Alasca dos Estados Unidos, naquele período, lá no Paleozoico, no carbonífero, estava em regiões mais próximas ao Equador do que hoje, né? Tem alguém aqui com mais alguma dúvida? Você falou que tem formações de carvão mais antigas e mais recentes. Tem diferença na queima das duas, na liberação do gás carbônico, quando queima o carvão mais antigo ou mais novo? Não está vinculado à idade. A qualidade, entre aspas, né? O potencial energético de um carvão, o carvão ele tem uma classificação conforme seu potencial energético, né? Inclusive usa aquela unidade de energia inglesa, antiga, BTU, né? O pessoal usa em ar-condicionado hoje em dia, né? Não sei quantos mil BTUs tem um ar-condicionado. Isso é uma unidade de energia, como é o joule, como é a caloria, a quilocaloria, mas o carvão ele tem uma classificação que vai desde o lignito, que é o menos energético, até o antracito, que é o mais energético. Geralmente, são mais ou menos 5 classes de carvão. Essas classes vão ser definidas conforme a maturação, o quanto que essa matéria orgânica foi soterrada, né, e purificada, vamos dizer assim, entre aspas. A lignina, que é um dos elementos, vocês da biologia sabem bem, né, que é um dos elementos da madeira, foi convertida em vitrinita, tá? E o quanto de sedimento misturado existe naquele carvão, porque se o carvão tiver muita areia, muito silt, muita argila misturada, isso também piora a qualidade do carvão, né? Ele se torna um carvão menos energético, né? E o carvão do Brasil é um carvão, em geral, mas é uma coincidência, não tem a ver com idades, que tem pouco volume de boa qualidade, né? A gente vai ter carvão no de Santa Catarina, todos na bacia sedimentar do Paraná. Eu não estou na bacia sedimentar do Paraná, mas vocês estão no meio da bacia sedimentar do Paraná, né? Vocês estão em Ilha Solteira? Todos vocês? Isso. Sim. Vocês estão no eixo da bacia, né? Abaixo de vocês, na formação Rio Bonito, eu daria um palpite que uns 4 quilômetros abaixo de vocês tem uma camada de carvão. Ela está em toda a bacia do Paraná. Mas ela aflora mais, ela é melhor acessível no estado do Paraná e Santa Catarina, né? Mas ela é praticamente um contínuo em quase toda a bacia. É isso, professor. Obrigado. Valeu. Se vierem a São Paulo, visitem o Instituto de Geociências. Temos um museu, temos um núcleo de paleontologia muito legal, em que os biólogos são protagonistas, inclusive, nessa área lá. Não deixem de visitar. Professor Anélio, não sei se vocês conhecem o professor Anélio, já ouviram falar do professor Anélio? Nunca. Um grande divulgador científico. Ele tem os livros de dinossauros do Brasil. Tá nas melhores livrarias você encontra os livros dele por aí. Ele é Nunca ouvi falar. um figuraço. A bacia Bauru aqui, perto aqui na região da Mantina ali, ela tem informação de combustíveis fósseis ou... Não tem. Bacia Bauru não tem. O que ela tem são belos fósseis, né? Sim, eu tô no laboratório de paleontologia e aqui tem vários fósseis de os quelônios, né? Bastante deles. Os quelônios da Bacia Bauru são incríveis, né? O grau de preservação, né? Os crocodilianos também, os baurussucos, né? Isso. O grande monstro. Isso mesmo. Obrigada, professor, pelo tempo. Obrigado, pela Prazer. disponibilidade. A gente está aqui discutindo e divulgando. Muito interessante, professor, a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Depois me mandem o canal de vocês, por favor. Tá bom? Certo. Então, Obrigada. Tá. Obrigado, eu. Obrigado. Muito Tchau, obrigada. gente. Sucesso. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. 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 Bom, para a gente saber mais um pouco sobre as ideias e curiosidades da comunidade em relação a esse tema, a gente compartilhou um forms para eles realizarem perguntas para a gente. O Yuri, ele perguntou: existe a possibilidade de combustíveis fósseis acabarem? Ou enquanto existir vida e morte de seres, serão todos renovados? Acontece que a formação dos combustíveis fósseis demora milhares e milhares de anos, e a gente está utilizando eles de forma muito rápida. Então, sim, tem a possibilidade desses recursos acabarem se esgotando, só que a gente pode acabar diminuindo essa gravidade disso com a utilização de recursos renováveis,
né? Porque os combustíveis fósseis, eles são não renováveis, por serem tão demorados na sua formação. Bom, uma outra pergunta aqui da Caroline Victoria é por que ainda é usado os combustíveis fósseis, mesmo ele sendo prejudicial na natureza e na população? Bom, a Bruna falou ali, né, que os combustíveis fósseis eles demoram milhões e milhões de anos para serem formados. Eles são resultados da transformação geológica dessa matéria orgânica, ou seja, sedimentos de plânctons, fitoplânctons em camadas sedimentares, e passando por pressão, calor, inúmeros fatores geológicos, por milhões de anos, causa a formação desse combustível fóssil. E eles são utilizados ainda hoje, mesmo nós sabendo que a queima dele é a principal causa do aumento do efeito estufa, né? Ele é usado porque ele tem uma alta concentração energética. Você consegue altos valores de energia queimando relativamente um volume pequeno. Mas hoje em dia a queima é um volume muito alto, várias toneladas, milhões de toneladas por mês, porque é usado em todos os lugares, tem alguma coisa usando combustível fóssil. E por que a gente continua utilizando eles, mesmo sabendo desse mal todo que ele causa? É porque desde a Revolução Industrial ele já foi estabelecido, então tem um tempo, já é estabelecido tem uns anos, umas décadas, até séculos. E por fatores econômicos, às vezes é mais barato extrair esse combustível fóssil do que fazer uma energia renovável. E também tem a questão da falta de confiança ainda das pessoas, mas isso é um problema que vai ser superado. Da falta de confiança das pessoas em energia elétrica, por exemplo, para carros. Carros elétricos ainda não são tão confiáveis. As pessoas não têm coragem de comprar, vamos falar desse jeito. Bom, e para finalizar, a gente tem uma pergunta do Edson Ferreira, que ele perguntou o seguinte: se eu enterrar uma galinha da Angola, daqui 5 anos eu terei meu próprio combustível fóssil? Ou melhor, dezenas de galinhas, irei conseguir abrir uma empresa de combustível fóssil de aves? Bom, eu acho que, primeiro, a gente tem que levar em conta que eu acho que nem em milhões de anos a gente não conseguiria ter o combustível fóssil dessa galinha. E sem falar que, como o professor disse, nem os dinossauros, que assim são seres muito grandes, nem eles não conseguem lidar com essa demanda de combustível fóssil que a gente queima hoje em dia. Então eu acho que nem muitas galinhas conseguiriam ser o suficiente para abrir uma empresa sobre isso. Bom, é isso. Estamos finalizando o nosso podcast. Eu agradeço a todos que terminaram de assistir. Muito obrigada.